Que a poesia é comprometida com a verdade do humano, com a angústia, com as aflições, com as alegrias da condição humana, né? Do mais prosaico, do mais simples de humano. É no mais simples, é no mais prosaico que está a essência do humano. Não é na grandiloquência, na louvação, né, que está, como entender, a essência da poesia. A essência da poesia está no compromisso com o humano na sua maior simplicidade, que é na simplicidade que está a essência. Há duas linhas definidoras de sua escrita poética, né? Uma seria a intimista, a metapoética, né? E a outra voltada mais a temas da história e da antropologia. Aí eu queria que você situasse essas duas, assim, falando que acredito que tenha duas linhas a minha poesia, né? E quando você situasse, aí você desse um exemplo, mas você não vai parar e dizer, um exemplo é esse livro. Você diz, no meu livro tal, eu sigo isso, aí dá um pouquinho assim, traça um pouquinho do que você fez nas poesias daquele livro, certo? Aí você citou até como exemplos, foi Canção dos Orixás, e teve outro que você citou. Não, mas para poesia intimista você vê um outro livro, tá certo? Vamos lá. Eu tenho desenvolvido duas linhas de trabalho poético. Uma linha mais no campo da história da antropologia, em que eu escrevo poemas, né, ligados a tema da história e da cultura popular. Canção dos Orixás é um livro em que eu teço poemas sobre os deuses do candomblé, enfatizando o aspecto humano dessas divindades. E Cid Caeté é um conjunto de poemas sobre a história da história de Alagoas. Desse livro, inclusive, foi utilizado o poema Calabar no documentário Calabar, vencedor do Doc TV, documentário dirigido pelo Hermano Figueiredo. O meu poema Calabar, desse livro Cid Caeté, foi utilizado nesse documentário. E tem outra linha, que é a que eu tenho desenvolvido com mais frequência, que é uma linha mais lírica, intimista, de metapoética, em que eu faço um mergulho do poeta no seu eu, entendeu? Em que eu abordo questões mais do cotidiano, do prosaico, tentando aprender a essência do humano nessas questões. E também poemas relacionados à produção do poema em si, né? A tensão da criação poética. Fragmento de Espinéia, o próximo a ser publicado, que chama-se Palavras Tortas, tem seguido essa linha mais intimista da metapoesia. Foi ótimo você ter feito referência ao Calabar, porque a gente bota um trechinho do filme na edição. É lido dois poemas no filme, pelo Chico de Assis, e eu sou entrevistado. Legal, massa. Se vocês já viram. A gente coloca uns trechinhos. Que ritual você segue na preparação dos textos na linha antropológica? Você falou da pesquisa no acervo, né? Agora tem cuidado de não ser didático, né, ao construir os textos. E como você escreve os textos? Que é a forma de escrever à mão, depois digitar. Você junta nessa fala aí da pesquisa? Quando eu desenvolvi os livros... Você repete, porque eu acho que... Sempre espero terminar para poder falar. Certo. Outra coisa que eu não orientei, Maurício. Se você se estender num determinado tema, eu vou fazer assim para você. Parar. Não, aí você não para bruscamente. Você conclui o que está dizendo e não dá mais continuidade, certo. Entendeu a fala? Vai lá. Quando eu escrevi os livros da linha histórico-antropológica, claro que o móvel principal é a imaginação. Eu nunca pretendi substituir o historiador, nunca pretendi substituir o antropólogo. São livros de um poeta. Agora, de um poeta que tinha um interesse pela história, que tinha uma formação antropológica, né? Então, para fazer esses livros, eu fiz pesquisas no Instituto Histórico e Geográfico, em bibliotecas, mas o fio condutor é sempre a minha imaginação. Né? São livros de poeta, mesmo que se debruce sobre o tema da história, da antropologia, da cultura popular, são livros de um poeta. Certo, aí você diz, aí depois de fazer essa pesquisa, eu vou escrever, aí certo. Você fala do processo. Certo, então eu faço a pesquisa. Depois de fazer a pesquisa. Quando eu fiz essas pesquisas histórico-antropológicas, né, eu anotava alguns temas, alguns fatos que me moviam poeticamente.
Às vezes, num livro de história, era uma mera frase de rodapé. Uma frase de rodapé, que talvez para o historiador não tivesse tanta importância, para mim, como poeta, ela desencadeava uma reação em cadeia. Uma frase. A partir dali, eu anotava alguma referência, chegava em casa, ia me debruçar sobre aquela frase, ia abrindo a frase como uma semente que vai virando uma plantinha e depois uma árvore. Então, sempre movido pela imaginação. Quer dizer, o mote seria o fato poético. Né? Mas o que fazia crescer aquele mote era a imaginação do poeta. Certo. Escrevia à mão, né? E posteriormente digitava. Ficou meio quebrado essa parte aí. Acho que é melhor então retomar essa parte da forma que você escreve. Eu costumo escrever, você fala um pouquinho mais porque escreve à mão, certo, e não digita. Porque aí a gente pega imagens suas escrevendo, digitando, entendeu? Certo. Quando eu vou escrever um poema... Não inicia com quando, não. Certo. Você está iniciando muito com quando? Sempre eu escrevo à mão com a caneta. Porque eu sinto como se a caneta, junto à mão e ao dedo, desse uma maior intimidade entre mim e a palavra que eu vou escrevendo. Como se me separasse menos da palavra. A palavra é um pedaço de mim. A palavra que eu escrevo, as palavras que eu escrevo, são pedaços de mim. Então eles vão saindo de mim, né? E para sair de mim, eles têm que estar em contato com a minha mão. Depois de pronto, o poema não é mais meu, é de quem o lê. Tanto é que eu acho que o leitor é um coautor. Que o poema, depois de feito, e sobretudo depois de publicado, ele caminha com as próprias pernas. É como uma filha que cai na vida. Né? Os filhos trazem os traços do pai, mas eles não são o pai nem a mãe. Eles são pessoas independentes. Então o poema se autonomiza também. Mas para ser gerado, tem que ter essa intimidade da mão. Pelo menos eu sinto assim. Depois de pronto, não. Aí já não é mais meu apenas. Ele é meu e de quem o lê. Quem lê o poema vai ser também o coautor. Porque ele vai atribuir significados ao poema que o autor nem imaginava quando os escreveu. Mas no momento de escrever, a necessidade desse contato com a mão. Por que o fascínio pela história como fonte referencial, né? Aí você falou da relação tensa com a sociedade em que vive. A sensibilidade ao mundo, os que estão à margem, os derrotados. A história me fascina, a história, a antropologia, como motes para a poesia, por vários motivos, né? Eu tive o privilégio de ter um pai que tem uma biblioteca de ciências humanas maravilhosa. Pai que tem uma cabeça sociológica, uma visão muito crítica do mundo. Meu pai nunca foi um homem de partido político, não, era um homem independente, mas tinha uma formação humanística muito grande, sólida, e uma visão crítica. Isso me influenciou muito. E por outro lado, desde pequeno, sempre tive uma relação tensa com a sociedade na qual eu nasci, que era uma sociedade conservadora, uma terra de poucos donos, né? Isso sempre me inquietou muito, uma relação muito tensa. E com o meu crescimento, com o meu crescimento, né, em maturação, eu desenvolvi uma solidariedade muito grande com os derrotados, e sobretudo com os derrotados por dentro. Né? Isso tanto por uma questão de formação sociológica, como por uma vivência familiar. Né? Eu vivenciei na minha família dramas de pessoas que foram quebradas por dentro. Tudo em vão, tenho uma vida muito trágica. Isso